Salve pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar como rebobinar esse transformadorzinho para rádio ou microcísio, tá pessoal? Um transformadorzinho bem pequeno, ele queimou o primário dele, então eu vou desmontar ele, né? Tirar todo o fio, fazer um novo cálculo para rebobinar esse transformador. É um transformador de entrada bivolt, né? E saída 12 volts, tá? Esse aqui é usado muitas vezes em aparelhos de som pequeno, né? Como rádios, microcísio, né? Alguns aparelhos que usam esse transformadorzinho pequenininho desse tamanho aqui, tá pessoal? Esse é um transformador isolado. Notem que ele tem as bobinas primária e secundária separadas, né? Ó, é como se fosse dois carretel, tem uma divisão aqui no meio dele. Esse é o transformador isolado que a gente chama, tá? Então eu vou desmontar ele aqui agora. Nós vamos tirar todo esse fio queimado, tá? Eu vou fazer o cálculo para saber qual o número de espiras que vai pegar, né, no bobinamento desse transformador e o diâmetro do fio a ser usado para rebobinar esse transformadorzinho, beleza, pessoal? Olha aí, pessoal, como eu falei, ó, o primário é totalmente isolado do secundário, ó, tá? Para as pessoas que têm dúvida aí, né, como é que acontece isso, se o primário não tem contato nenhum, o secundário não tem contato nenhum com o primário, né, como é que sai a energia aqui, né? Isso aqui, pessoal, a energia nele é gerada por indução magnética, tá? Essa bobina, né, produz um campo magnético, né, nessas ferragens aqui, né, e essa indução, né, induz nesse secundário aqui, tá? O campo magnético faz gerar energia nessa outra bobina, gerando os 12 volts de saída aqui, tá? Eu poderia, pessoal, fazer apenas a bobina primária aqui, que foi apenas ela que queimou. Só a bobina primária que queimou, né? O secundário aqui tá bom. Mas aí para o vídeo ficar completo, né, pessoal? Já que eu estou ensinando a fazer aqui como rebobinar o transformador, eu vou fazer as duas, tá? Eu vou desmontar as duas, vou, né, remover todo o fio daqui, tanto do primário quanto da secundária, para nós fazer o cálculo, né, de quantos espiras vai pegar em cada bobina dessa, né, do primário e do secundário. Ensinar vocês a fazer, né, encontrar o número de espiras que vai pegar e qual fio usar para esse transformadorzinho para sair, né, para entrar os 110 ou 220 volts, conforme a tensão da sua cidade, né? E a voltagem de saída, conforme a tensão que você quer de saída no seu transformador, tá? Então vou desmontar ele aqui agora e mostrar para vocês como fazer o cálculo para rebobinar ele, beleza? Vou limpar as duas aqui e já mostro para vocês as duas bobinas já limpas. Olha aí, pessoal, terminei de tirar os fios, ó, limpei as duas bobinas. Agora nós vamos fazer o cálculo, né, para nós saber
qual fio nós vamos usar, quantas espiras de fio vai pegar e qual fio utilizar para fazer essa bobina, tá pessoal? Que não só basta, né, a gente tirar o fio velho e enrolar um novo fio, se a gente não sabe que fio que vai usar e quantas espiras vai pegar. Por isso há necessidade de fazer o cálculo para nós descobrir, tá pessoal? Para iniciar o cálculo é muito simples, pessoal. Nós só vamos precisar ter que tirar as medidas, né, do transformadorzinho aqui, do núcleo dele, né, que é A vezes B, que é A é a largura da perninha, tá? E B é o acúmulo de chapa, né? Uma quantidade de chapa empilhada aqui, ó. Então, é A, né, é a largura pela altura, né, de empilhamento de chapas. Nós vamos medir agora para nós descobrir o núcleo desse transformador, tá pessoal? A seção nuclear dele. As medidas do meu carretel aqui, ó, é 1.4 por 1.6, tá pessoal? Então, já coloquei aqui no caderninho aqui, ó, para facilitar mais. Tá aqui, ó, A vezes B. Então eu coloquei a medida do meu carretel aqui de 1.4, tá? Vezes 1.6. Então você bota 1.4 vezes 1.6, nós acha 2.24, que é o número da seção nuclear do meu transformador, tá pessoal? Essas medidas de A vezes B, tá aqui, ó. Beleza? Já achei aqui. Se o seu transformador tem as mesmas medidas do meu, o cálculo é o mesmo, não precisa nem você fazer o cálculo, é só pegar o resultado final. Mas se o cálculo do seu transformador for diferente, você só vai pegar o exemplo do meu, né? Colocar os números do seu, tá? Em vez de colocar o meu. Então, achamos aqui a seção nuclear do transformador. Nós vamos agora, pessoal, usar esse 48.4. Muitas pessoas perguntam esse 48.4, como que faz para achar esse 48.4? Esse 48.4, pessoal, não se acha, tá? Esse 48.4 é apenas uma regra, né, que você usa para fazer o cálculo de transformadores que precisam ficar ligado constantemente, sem que ele superaqueça, tá? Então você vai usar aqui. Se você vai fazer um transformador que precisa ficar ligado até o dia inteiro, sem que ele dê superaquecimento, você vai usar esse 48.4, que é uma constante, tá? Para transformador que precisa ficar ligado constantemente. Se você vai fazer um transformador que precisa produzir uma alta potência, como por exemplo máquina de solda ponto, né? Máquinas que você vai ligar ali por um curto período de tempo e aí depois vai desligar, porque ela vai aquecer bastante, né? Então aí você vai fazer com uma variável, né? Que aí no caso seria uma mais baixa, como tem 30, tem 24, tem várias variáveis que as pessoas usam dependendo da potência que elas querem extrair do transformador. Usando a constante 48.4 e dividindo pelo resultado de A vezes B, né, que no meu caso aqui deu esse aqui, né, 48.4 dividido para 2.24, você encontra o número de espira para cada volt, tá pessoal, do transformador. Então já é um começo aqui, ó. Então, fazendo esse cálculo aqui do meu transformador, eu achei que nesse transformadorzinho meu aqui, nesse pequenininho aqui, ele vai pegar 21.60 espiras por volts, tá? Significa que a cada 21 espiras é que vai corresponder a 1 volts. Daí fica mais fácil, eu só peguei aqui essa quantidade de espira por volts, coloquei aqui, ó, e aqui nós vamos dividir para todas as voltagens que nós queremos, nós vamos multiplicar, aliás, tá? Então primeiro eu vou, esse transformador, como eu vou fazer ele bivolts, eu vou primeiro fazer assim, ó, vocês vão pegar ele aqui, a quantidade de espira lá para cada volts, tá? E ó, 21.60 vezes 220 volts, se eu for fazer esse transformador para 220 volts, ele vai pegar 4.752 espiras no primário desse transformador, tá pessoal? E isso para tensão 220 volts. Se a tensão da voltagem, né, se a voltagem da energia de vocês for 127 volts, que é o caso da minha tensão aqui no estado de São Paulo, né, é 127 volts, então eu vou multiplicar esses 21.60 pelo 127 volts, vai pegar, se eu for fazer esse transformador só para 127 volts, vai pegar 2.743 espiras no primário do meu transformador. Isso para tensão 127 volts. Para 110 volts, né, tem muitos estados que é só 110 volts a voltagem. Então você vai multiplicar pelos 110 volts, né, que no caso aqui, se fosse fazer esse transformador só para 110 volts,
esse transformador ia pegar 2.376 espira no primário para tensão 110 volts, tá, pessoal? E para voltagem de saída, tá, do secundário do meu transformador, é a mesma coisa. Eu vou pegar, né, como eu achei aqui, 21 espira por volts, tá, ali no cálculo. Eu vou pegar para o secundário também, é o exemplo, ó, 21,60 vezes 12 volts que eu quero no secundário, que é a saída, a alimentação de saída desse transformador, vai pegar 259 espira no secundário do meu transformador, tá, pessoal? Então é dessa forma aí, ó. Antes de fazer o cálculo aqui para encontrar a potência e o diâmetro do fio a ser usado, eu vou mostrar como que eu vou fazer para fazer esse transformador bivolts, tá, pessoal? Pessoal, para fazer, né, esse transformadorzinho aqui bivolts, no caso, se a tensão do estado de vocês e da cidade de vocês for 110 volts, é mais fácil, porque é só vocês colocar duas vezes, né, o resultado do cálculo que vocês fizeram para 110 volts. No caso aqui desse aqui, eu multipliquei por 110 volts, deu 2.376 espira. Eu ia colocar 2.376 espira, entendeu? E aí depois eu colocava mais 2.376 espira, duas bobinas, né, dois bobinamentos de 2.376 espira. Daí era só, ficava duas bobinas ligado em paralelo. Ele continuaria com os mesmos 110 para usar na rede 110, e para 220 volts era só eu ligar em essas duas bobinas em série. Daí ela daria os 220 volts aqui, ó. Mas no caso aqui da minha tensão, da minha cidade aqui, é 127 volts, então eu não posso colocar duas vezes esse valor aqui, tá? Essa quantidade de espira aqui, porque daí ia dar diferente o cálculo aqui. No caso, ia colocar duas vezes essa quantidade de espira aqui, ia ultrapassar, né, o resultado de 220 volts, no caso quando fosse para ligar 220 volts. Então nesse caso aqui, pessoal, eu tenho que fazer da seguinte forma: eu tenho que colocar uma quantidade de espira total para 220 volts, que seria essa quantidade aqui. Então como que eu faço para fazer duas bobinas com essa mesma quantidade aqui? Eu vou fazer o que? Eu vou diminuir essa quantidade aqui que deu para 127 volts aqui, ó. No meu caso aqui, eu peguei aqui a quantidade de espira para 220 volts, que deu 4.752, menos os 2.000 para 127 aqui, ó, 2.743, ó, tá? O resultado de 220 menos o resultado para 127 volts. Aí restou 2.009 espiras. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bobinamento de 2.743 espiras, puxo um tape no transformador, volto e dou mais 2.009 espiras no transformador. Aí sim vai dar certo. Que aí ligando esses 2.743 espiras, vai ser ligado para 127 volts, e chaveando, ligando esses restantes de espira, 2.009 espira, ligando em série com esses outros 2.743 espira, vai dar o resultado para 220 volts, que é esse aqui, 4.752 espira, tá, pessoal? Aí pode ser ligado em 220 volts. Então é dessa forma que a gente faz nesse caso aqui, tá? Pessoal, para achar a potência em watts de qualquer transformador, é S ao quadrado, tá? Lembra lá que a gente multiplicou, né, o tamanho do transformador, do núcleo do transformador, e nós achamos aqui, no caso do meu aqui, 2.24, que é o resultado de A vezes B, que é o S. Então, é só multiplicar esse número por ele mesmo, tá? 2.24 vezes 2.24, tá? É só multiplicar por ele mesmo. E o resultado aqui deu 5 watts de potência. Esse aqui é a potência bruta do transformador, tá, pessoal? Só que a gente nunca utiliza essa potência bruta, porque a gente tem muitas perdas na hora de bobinar o transformador, por causa da forma que bobina ele, as perdas, né, por causa da chapa ali, a forma que a gente monta, tem algumas perdas. Então nós vamos diminuir aqui desses 5 watts aqui, 20% dele, tá, pessoal? Então eu vou diminuir aqui, menos 20, aperto o símbolo de porcentagem, aí eu aperto igual. Então agora esse transformador aqui vai ter 4 watts de potência, tá, pessoal? Então através dessa potência aqui, nós já sabemos qual é a potência em watts desse transformadorzinho aqui. Agora daqui também nós vamos descobrir qual fio nós vamos utilizar
para o bobinamento desse transformador aqui, tá, pessoal? Então agora nós vamos pegar isso aqui, esse resultado aqui em watts, né, e dividir pela voltagem, né, de entrada do nosso transformador. Então dividido para 127 volts, nós achamos aqui a potência, em ampere, é a potência que suporta, tá, a amperagem que esse fio suporta, tá, pessoal? 0,031 miliampere, né, que é a amperagem suportada por esse fio. Então agora nós vamos pegar a tabela WG aqui, ó, e vamos procurar aqui na tabela de capacidade qual que é esse número aqui que dá de 0,031 ampere, tá, ó. Então vamos procurar aqui 31 ampere, 30. Nem sempre que a gente fizer o cálculo vai achar o resultado certinho aqui na tabela WG. Então quando você não acha certinho o cálculo, o resultado que deu aqui, você vai procurar o número que mais se aproxima do seu cálculo, né? No caso aqui eu achei para a amperagem suportada por ele aqui de 0,031 ampere. Então eu achei aqui, ó, 0,036, tá? Ó, apenas 5 a mais, tá? Deixa eu aqui. Então achou essa capacidade aqui em amperes, que é a amperagem suportada pelo fio. Nós vamos ver que fio que é esse aqui, pessoal, ó. Ó esse fio aqui. Então eu já sei que nesse resultado aqui, nesse transformador, o fio que vai pegar no primário do meu transformador é o fio 36 AWG, tá? Para achar o fio do secundário, você vai fazer da mesma forma, tá, pessoal? Você vai dividir, né, a potência em watts pela voltagem. No caso aqui, meio aqui, ó, eu vou apagar aqui. Eu vou pegar a potência em watt e dividir agora por 12 volts de saída aqui, ó. Pelos 12 volts aqui. Olha só. Eu peguei a potência em watt, dividi pela voltagem de saída. Eu vou achar qual fio que eu vou usar no secundário do meu transformador. Eu achei 0,33 ampere. Então vamos ver na tabela que fio que é esse. Vou pegar aqui a tabela. Novamente essa tabela vocês podem acessar aí na internet, tá, pessoal? No Google, é gratuito. Você pode baixar ou pode ver diretamente lá, né? Então vamos ver qual é essa capacidade em ampere aqui, que fio que é. Aqui deu 0,33, 0,37, tá, pessoal? Ó. Aqui tá 33, como eu falei, nem sempre a gente acha o mesmo resultado, então a gente coloca o número que mais se aproxima. Lá tá 0,33, aqui nós achamos 0,37. Vamos ver que fio que é esse. Aqui. Olha, pessoal, é o fio 26, tá, pessoal? Para o secundário desse transformador, nós vamos utilizar o fio 26, tá? Aqui você encontra o número dele, tá? E do lado dele você encontra, né, o diâmetro desse fio, tá? Ó, do lado dele aqui, ó. Então tá aqui o fio número 26 e aqui seria o diâmetro dele, tá? Tá todos os detalhes dele aqui. Então nós já sabemos qual fio que nós vamos, o número de fio que nós vamos usar no primário e no secundário, e também sabemos qual fio que nós vamos utilizar agora. Então agora eu vou partir para o bobinamento desse transformador e depois eu vou mostrar o resultado final dele, nós testando para ver como que ficou, beleza, pessoal? Pessoal, uma dica: quando vocês for rebobinar um transformador desse tipo, é um transformador bem pequeno, vocês podem observar, eu já montei aqui, já coloquei, posicionei na minha bobinadeira caseira o carretelzinho aqui, ó. Já liguei a ponta do fio aqui no fio mais grosso, que é o fio de saída. Posicionei aqui e vou começar a bobinar ele aqui. E uma dica que eu dou para vocês quando for bobinar esse tipo de carretel, pessoal, de transformador, é que o fio, por ser muito fininho, pessoal, extremamente fino, ele é muito sensível, tá? Então se você for bobinar ele numa bobinadeira, principalmente a caseira, e ela não tiver controle de velocidade, assim, para você bobinar bem devagarinho, pode ser que você quebre esse fio. E se quebrar, pessoal, não é recomendado que vocês emendem, tá? Se quebrou, perdeu o bobinamento, teria que começar do zero de novo. Não é ideal, não é bom vocês fazerem emenda nesse tipo de fio aqui, tá? Então tem que ser gravado bem devagarinho, tá? Para poder
dá certo gravar do começo, ou para bobinar do começo ao fim, sem que ele quebre esse fio, porque ele é muito fininho, muito sensível, né? E aí pode terminar quebrando se você bobinar ele muito rápido, né? Pode dar um erro ali, tá? Então já posicionei aqui, ó. Eu peguei o fio, não tinha o fio fino, só tem para o secundário. Aí o fininho, eu terminei que achando um transformador do mesmo, que tem um fio do mesmo do que era. Então vai dar de eu bobinar aqui o primário desse transformador aqui, tá? Então eu vou dar aqui a quantidade de espira aqui para 127 volts, ó. Eu vou dar 2.743 espiras. Vou puxar o tape para fora, né? Ó, aqui inicia o zero. Inicia o zero aí. Aí vou dar 2.743 espiras. Puxo um tape aqui no meio. Volto para dentro de novo e dou mais 2.009 espiras. Aí puxo o final. Aí tem o zero, o meio e o fim aqui para fazer o primário desse transformador, tá, pessoal? Eu não vou mostrar o processo todinho bobinando aqui, porque vai ser bem demorado, tá, pessoal? O bobinamento das duas bobinas aqui do primário do transformador, ao todo vai dar, ó, quase 5.000 espiras, tá, pessoal? Então vai ser bem demorado, principalmente que eu vou bobinar bem devagarinho, tá? Então não dá para eu mostrar esse processo, que demoraria muito. Então eu vou bobinar aqui ele todinho, os dois primários. Depois eu mostro para vocês como que ficou, tá, pessoal? Que vai ser bem demorado, talvez não dê para talvez eu passar mais de hora para bobinar esse transformadorzinho, para ter todo o cuidado para ele não quebrar o fio, tá? Essa é uma bobinadeira artesanal caseira que eu fiz, tá, pessoal? Tem um vídeo no canal aí mostrando como eu fiz ela, tá? Que é o contador de espiras. Essa bobinadeira possui o regulador de velocidade, ó. Coloquei um dimmer aqui, do qual eu controlo, né, a velocidade do motor. Esse aqui é um motorzinho que era de uma bike elétrica, ó, aquelas bicicletinhas elétricas, motinha de criança, ou carro infantil, de criança brincar, carro de controle remoto. Então ele é bem potente. Eu fiz aqui, que é a entrada de energia, liga e desliga. Coloquei um fio aqui para o pedal, ó. Conforme eu aperto o pedal aqui, ele roda o motor. Aí eu tenho todo o controle aqui para ligar e desligar a máquina, tá? E aí eu vou iniciar aqui agora o processo de bobinamento do transformador, tá, pessoal? Quando eu aperto aqui, ó, eu tô dando só um cliquezinho, porque eu primeiro tenho que ir guiando o fio aqui, ó. O único trabalho que eu vou ter é guiar o fiozinho para ficar certinho dentro para distribuir por igual dentro do carretelzinho. Olha aí, pessoal, já bobinei as duas, ó. Aqui ficou o primário, tá? E aí já terminei de bobinar agora também o secundário, né? Não deu para mostrar tudo passo a passo, porque, como eu falei, é muito trabalhoso. Demorou bastante para bobinar ele, principalmente a outra lá, por conta do fio que é bem sensível. Tem que ir devagarzinho organizando o fio. Aqui, para unir os dois carretel, pessoal, é só unir os dois carretel assim, ó. O fio para um lado, o fio para o outro, dessa forma aqui. Eu vou colocar aqui para entrar por um lado aqui, né, e sair pelo outro. Tanto faz ser assim, como você pode botar pelo mesmo lado também, tá, pessoal? Entrada e saída aqui, ó. Eu vou colocar do outro lado, cada a posição do que eu tenho que fazer lá. Então eu vou colocar assim, ó. Posicionei eles novamente assim. E é só começar a colocar, introduzir as chapazinhas aí aqui. Aqui eu vou trançando essas chapas, né? Botando uma em cima da outra, até preencher tudo aqui. Você já viu mais ou menos como é que faz aí. Eu acredito que você já deve ter noção, tá, pessoal? Colocou uma e colocou outra. E coloca o izinho na frente da perna do E aqui.
e coloca o I por cima. Depois é só repetir do outro lado. Colocar o Izinho e o E por cima, assim. Vai fazendo esse processo, trocando, invertendo, invertendo, até terminar de preencher aqui, tá? Vou terminar de encher aqui e depois eu mostro pra vocês como que ficou. Olha aí, pessoal. Terminei já de colocar as chapazinhas tudinho, ó. Prontinho. Vou colocar essa carcassinha de novo aqui, ó. Pronto, pessoal, agora tá no jeito aqui o transformadorzinho, ó. Vou mostrar na prática agora para vocês ele funcionando, tá? Vou ligar aqui ele na energia, energizar ele e medir a voltagem de saída para vocês verem como que ficou, tá? Liga ele no cabinho aqui, pessoal. Nós ver aqui. Vou medir a tensão de saída aqui, ó. Olha lá, a minha tensão aqui é 127 volts, né? No momento que eu tô gravando agora, oscila um pouco mesmo, tá 120 volts, né? Agora vamos energizar a entrada aqui, ó. Como a minha tensão é 127 volts, pessoal, eu vou ligar ele aqui na tensão 127 volts, né? Que é o início aqui, que é o zero, né? E o do meio aqui, ó. Se eu quiser ligar em 220, é o início do zero e o final. Aí aqui é para tensão 220 volts, tá? Vou ligar aqui em 127 volts a entrada. Aí nós vamos testar a saída. Vamos testar aqui a... Ó, aqui tá os dois fiozinhos de saída, tá, pessoal? Olha lá, pessoal. 12 volts, ó. 12.14 volts, ó. Você viu que deu certinho, né? O cálculo que nós fizemos, eu fiz o cálculo do secundário para sair 12 volts. Se caso o cálculo não tivesse certo, não ia sair os 12 volts certinho ali como nós calculamos. Então, como vocês poderem ver aí, ó, 12 volts aí, ó. Beleza, pessoal? Então, como vocês puderam ver, funciona, né? Caso alguém queira fazer esse tipo de transformador, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito. E ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo. Fui. Living life every day, late at night, not okay. All I want